Muito boa tarde, bem-vindo ao Sino, talvez é o primeiro programa de 2024. Bem-vindos. Connosco estão a Patrícia Machado e o Francisco Brito para a primeira edição do ano. Hoje não contamos com o Luís Pardal, que estará de regresso de hoje a uma semana, assim contamos. Hoje não pode estar presente por motivos profissionais. Neste início de 2024 não vamos fazer previsões de ano novo. Se calhar ainda se fará alguma coisa, mas para já fazemos uma retrospectiva de 2023. Olá Patrícia, bem-vinda, boa tarde. A Diana FM escolheu 6 notícias de destaque deste ano. Regionalmente, o falecimento de Rui Nabeiro e o protesto de agricultores em Évora e o fim das direções regionais, um protesto associado a este problema e não só. A crise na saúde em Portugal e a demissão de António Costa a nível nacional e a nível internacional, a situação vivida no Médio Oriente com o ataque em massa do Hamas, que desencadeou a retaliação de Israel, e o tal aumento dos juros que marcou a vida de todos os que têm empréstimos e não só. Patrícia, olá, bem-vinda. Boa tarde. Votos de um bom ano, claro. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, também votos de bom ano para todos. E para o Francisco e para ti, Luís Matias. Sim, eu acho que, claro, estes temas poderão ser destacáveis e tantos outros, né? Tínhamos que escolher. E muitos outros, E muitos exatamente. outros, né? Poderia fazer também um exercício dessa lógica, do ponto de vista regional. Sem prejuízo destes temas e particular um deles, portanto, a questão do protesto dos produtores e da extinção da Direção Regional da Agricultura, pode ser um deles, de facto, se estendermos também às outras. Restantes. Direção Regional de Cultura e aquilo que é uma lógica naturalmente de pretexto e com a tal propaganda de desconcentração. O que se está a fazer, e na altura falava disso, né? É uma concentração, um esvaziamento dos poderes e da capacidade de resposta e que tiveram origem naturalmente num justo e legítimo descontentamento, neste caso dos agricultores, mas podemos estender isto também a agentes da cultura, àqueles que produzem e que promovem ou que deviam promover naturalmente com as condições apropriadas a fruição da cultura e tantos outras áreas, né, como da saúde e por aí fora. Eu, do ponto de vista regional, talvez, até porque ele teve expressão ao longo de todo o ano de 2023 e em particular no final do ano de 23, que destacaria outro tema que tem, não é só regional, mas tem um impacto particular também aqui na região, que tem a ver com as questões da saúde, do Serviço Nacional de Saúde, daquilo que foi, ou que assistimos nas últimas semanas, aos condicionamentos e mesmo encerramento em alguns dias, como foi o dia 23 de dezembro, das urgências pediátricas, mas constrangimentos e condicionamentos sérios em vários dias no mês de dezembro e que naturalmente se prende com aquilo que é uma teimosia, obviamente ligada a opções claras do governo do PS, que tem a ver com a não resposta às necessidades e àquilo que são as reivindicações dos profissionais de saúde, que permita fixar, dar-lhes as condições para poderem responder aos cuidados de saúde. E se juntarmos isto aos mais de 20 mil utentes no distrito que continuam sem médico de família, é de facto um destaque pela negativa daquilo que marca também tantos utentes, tanto a população de quem precisa, de crianças aos mais idosos, dos cuidados de saúde. Do ponto de vista nacional, naturalmente o que assistimos foi, apesar de haver uma maioria absoluta do Partido Socialista, ter a faca e o queijo na mão, de muitas das vezes dizer que não era por falta de dinheiro, seja por via da tal bazuca, seja, por exemplo, no Serviço Nacional dizer que não era por falta de dinheiro que não havia as respostas, assistimos a uma degradação das condições de vida, à não resposta da elevação dessas mesmas condições e uma deterioração que vai desde os preços da habitação às questões do custo de vida e por aí fora. No plano internacional, destaco também esta questão do conflito e da guerra no Médio Oriente, sem prejuízo de outras guerras no mundo, que infelizmente não é só esta, mas que esta marca principalmente o último trimestre de 2023 de forma extremamente grave. Para além do problema em si daquela região, o que isso pode implicar no resto do mundo, o mundo, diria assim, está perigoso, e a luta pela paz continua a ser de facto decisiva. Eu apenas coloco o seguinte, é que aquela guerra seria, no meu ponto de vista, um erro, aliás, como isso se tem expressado em todo o mundo, do ponto de vista de manifestações populares, de muita gente que luta pela paz, porque seria um erro nós dizermos que aquilo tem a ver com
digamos assim, uma iniciativa deste ou daquele. O que nós estamos a assistir é uma chacina completa por parte de Israel, não é novo, de não reconhecimento dos dois Estados, de tomada, aliás, vê-se pelos colonatos por aí fora ao longo de anos, daquilo que tem sido um ataque para o esvaziamento territorial, de não reconhecimento do Estado da Palestina e de ataque aos direitos humanos daquele povo, e de facto estamos a falar de mais de 20 mil mortos, com milhares e milhares de crianças mortas, e em que é preciso, de facto, numa só voz, principalmente aqueles países, é todo o mundo, naturalmente, mas com mais poderio do ponto de vista de discussão, de influência política. Não assistimos àquilo que assistimos, por exemplo, os Estados Unidos, mais uma vez, a mandar armamento e fornecer armamento a Israel, que não é propriamente aqueles países que precisa desse armamento. E, portanto, é de facto condenável, marca, infelizmente, o ano 2023, mas também marca as lutas, por outro lado, as lutas pelo mundo inteiro, pela paz de muita gente que não quer continuar a assistir a este massacre que está ali a ser feito àquele povo da Palestina. Este é um primeiro olhar de 2023 pela Patrícia Machado. Francisco Brito, olá, bem-vindo, boa tarde, votos de um bom ano também para ti, naturalmente. Temos estas 6 escolhas, o que é que deixa 2023, na tua opinião? Ora, muito boa tarde à Patrícia, boa tarde Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes e agradecido pelos votos de bom ano de ambos e naturalmente votos de bom ano também para vocês e para quem nos ouve. Bem, o ano 2023 ficou inequivocamente marcado a nível nacional por uma continuidade de confiança dos portugueses, ou seja, os portugueses votaram no ano anterior, em 2022, para ter um governo de maioria absoluta, portanto, votaram na estabilidade, independentemente da escolha política em causa, mas uma maioria absoluta para um governo equivale a condições para governar e aplicar as suas medidas sem ter grandes sobressaltos, e a verdade é que em 2023 nós vimos que o Partido Socialista não conseguiu corresponder a essa vontade do povo português do ano anterior. Portanto, tivemos um ano marcado não só por mais casos e casinhos, que já vinham de 2022, outros surgiram neste ano de 2023, mas também tivemos uma série de situações do ponto de vista da governação e aliada às condições do resto do mundo e também da Europa, que fizeram com que efetivamente os portugueses perdessem poder de compra. E tivemos um governo que efetivamente não conseguiu responder de forma eficaz a essa problemática, portanto implementou algumas medidas, a maior parte delas muito curtas, outras completamente ineficazes e que efetivamente não fizeram com que as pessoas melhorassem as suas condições e obviamente que não ficassem preparadas para o ano 2024, que não se perspectiva que seja muito positivo do ponto de vista da economia. Portanto, neste momento, aquilo que me parece é que 2023 foi um ano de limbo, em que ninguém percebeu muito bem exatamente o que é que vem no futuro. Portanto, há pessoas otimistas que sentem que 2024 as coisas vão melhorar, mas a verdade é que os indicadores da nossa economia dizem-nos que 2024 pode de facto ser um ano bastante pior do que 2023. Claro que queremos que seja o oposto, portanto é preciso contrariar isso e para contrariar isso precisamos de medidas e de medidas ao nível de quem as pode tomar, portanto estamos a falar do Governo. E esse Governo desfez-se nas televisões em notícias escandalosas que quebraram ainda mais a confiança dos portugueses na política, o que é extremamente negativo. E que, infelizmente, parece querer continuar em 2024. Portanto, parece que não existe uma grande diferença para este ano daquilo que se perspectiva, porque, enfim, os atuantes daquilo que é o governo socialista mantêm-se. Portanto, a proposta do Partido Socialista para 2024 é manter exatamente as condições que tinha antes, com uma glorificação do seu grande líder e permitam uma ironia, António Costa, e sem efetivamente falar daqueles que são os problemas das pessoas e do país, e isso realmente não é positivo. Portanto, tivemos um ano
em que poderíamos ter tido uma capacitação maior da nossa economia, das empresas, por consequência, a melhoria dos salários das pessoas que fossem além daquilo que as pessoas estão a perder por via do aumento da inflação, que foi drástico, e a verdade é que não temos essa melhoria de condições para as pessoas. Portanto, temos uma inflação que esmagou completamente as famílias portuguesas e temos um governo que arrecadou uma carga fiscal gigantesca por via desse aumento de inflação e que não foi capaz de redistribuir esse ganho em carga fiscal, como seria expectável num governo socialista. Portanto, a proposta política do Partido Socialista falhou nesse ponto. E infelizmente isso tem consequências graves para os portugueses. Depois, a nível europeu, não podemos esquecer que se mantém uma guerra na Ucrânia, uma guerra que foi imposta ao povo ucraniano pela Rússia, uma guerra que infelizmente não tem conseguido o apoio de tantos outros que defendem pelas ruas, como a Patrícia ainda agora falou, a Palestina. Infelizmente, se olham para a Palestina e para o caso palestiniano, não olham para o caso ucraniano, e que tem muitas semelhanças, pelos vistos. Portanto, temos um território que é a Ucrânia, que era um território soberano, e temos um país vizinho que está a invadir esse território. Portanto, esse não foi um tema só de 2022, é um tema que marcou 2023 e que marcará 2024, e parece que não tem fim à vista. Portanto, mantêm-se as hostilidades, mantém-se a incapacidade da Ucrânia de conseguir efetivamente defender o seu território e expulsar o povo invasor, que é a Rússia, por via do poder ditatorial que tem instituído, e que espero sinceramente que 2024 possa trazer a alteração desta situação, mas sabemos que aquilo que se perspectiva é que de facto seja difícil, até porque falta à Ucrânia aquilo que neste momento precisa para se defender, que é armamento, e vemos bem qual é que é a situação em termos de não só da Europa, mas também do mundo, e que o principal aliado, que são os Estados Unidos, neste momento estão com problemas políticos para fornecer esse mesmo armamento. Portanto, seria bom que isto pudesse ser resolvido à mesa, a negociar, mas a verdade é que desde o início, e recordo que em janeiro de 2022, muitos esforços foram feitos para que, em janeiro e em fevereiro, muitos esforços foram feitos para que não se iniciasse uma guerra. Portanto, foram tidas várias reuniões na Rússia para que não acontecesse esta guerra. E esta guerra aconteceu porque, de facto, existe um tirano, Putin, que quer efetivamente que esta guerra aconteça. É algo que marcará ainda 2024, mas ainda a olhar para 2023, Patrícia, há pouco abordaste aqui a questão da extinção das direções regionais. É uma reorganização dos serviços do Estado que passou despercebida, ainda não se sabe que consequências é que vai ter. Será que é o principal marco de governação, de organização do Estado que aconteceu em 2023? Eu penso que não foi só esse. Ele, claro, teve essa expressão em 2023, teve outras também em 2023, dentro desta lógica de que se procura fazer passar, de esvaziar a capacitação por parte de entidades do Estado. Há aqui uma intenção há uma intenção é explicada como um primeiro passo para a regionalização. Pois, aí é que está. É isso ou não? Aí é que está longe de ser isso. Está longe de ser isso, porque aquilo que a Constituição inscreve é a criação das regiões administrativas, que possam ser também escolhidas nas regiões, pelos eleitores, naturalmente, e constituídas, aliás, como há em Espanha, e a nossa Constituição prevê isso. E o que o governo do PS tem feito, mas não só, porque recorda-se que esta questão, por exemplo, da extinção das freguesias, que não é mais do que roubar as freguesias à população, contra a sua vontade, porque há outras que não vai contra a vontade das populações. Veja-se, por exemplo, o centro histórico. Há determinado tipo de acertos de freguesias que poderiam fazer sentido, organizando e discutindo, com todas as partes, com a população, com os agentes, com as entidades, com os órgãos autárquicos, mas outra coisa é aquilo que se assistiu, da extinção de centenas de freguesias contra a vontade das populações. Esse foi um primeiro passo, ainda com Relvas, né? E o PS executou, e o Relvas projetou, portanto PSD, governo PSD-CDS, mas depois há também esta questão da transferência dos encargos
cargos de competências tem pouco, portanto, lança-se os problemas para as autarquias, não lhe dando os meios e a capacitação, para além de ferir seriamente aquilo que é um princípio também constitucional da universalidade, ou seja, a gente não pode ter 308 políticas da saúde, da educação, da ação social, quando isso devia estar na mão do Estado, que tem essa capacidade e visão do todo e necessidade de dar-lhe uma resposta estratégica para que seja em Freixo-Espada à Sintra, Lisboa ou Évora, todos tenham direito aos mesmos princípios. Portanto, essa é outra matéria que, juntamente à extinção das direções regionais, coloca aqui um caminho que vai completamente ao contrário da criação das tais regiões administrativas, que se foquem nas potencialidades das regiões, que tenham os meios para as alavancar, que não é um nível intermédio, portanto não é autárquico, é intermédio do ponto de vista de direção. E, naturalmente, com o papel do Estado também, que teria aqui uma outra visão. Isto não tem nada a ver com isto. Isto é, deixem passar a expressão, despachar os encargos, esvaziar as competências e está longe, diria assim, pode ter passado ao lado, digamos assim, da maioria e da generalidade das pessoas que naturalmente estão preocupadas com os problemas que têm que responder no seu dia-a-dia. Mas não passou ao lado de muita gente, individualmente e coletivamente considerada, que alertou para os perigos que isto advém, nomeadamente ao nível da Direção Regional de Cultura, aquilo que falávamos dos protestos dos agricultores sob a Direção Regional da Agricultura e por aí fora. Mas eu ainda queria sublinhar um outro aspecto que está relacionado com o ano 2023, é que nós assistimos ao longo de 23 e já vinha antes este discurso do Partido Socialista das contas certas. E das contas certas depois temos que perguntar para quem, não é? Porque o que as pessoas sentem ao fim do mês ou logo no início do mês é que está longe de ter contas certas e responderem aos seus problemas. Portanto, os problemas da habitação, do custo de vida, do não aumento dos salários, efetivamente, porque agora há esta propaganda, vai ser o maior aumento sempre, mas tem que se perguntar cada um o que é que significa esse aumento, que naturalmente o aumento de X euros no ano 2024 não equivale ao mesmo valor que se fosse há uns anos atrás, porque temos outros fatores associados, do custo de vida, da inflação, por aí fora. Portanto, ele não só não responde à recuperação do poder de compra, seja salários, seja pensões, como não eleva as condições de vida das pessoas. E, portanto, esta visão estratégica, esta oportunidade, eu sou daqueles que acredita que isto não são inevitabilidades, não tem que ser sempre assim. As pessoas também sabem que há outras possibilidades, têm que ver também os instrumentos que estão na sua mão, e acho que o 10 de março é um momento em que isso também tem que ter uma resposta das pessoas, de que há políticas alternativas e alternativas políticas que podem alavancar e criar melhores condições de desenvolvimento da região, do país e das condições de vida das pessoas. Mas para isso é preciso que naturalmente esteja com mais força na Assembleia da República, porque é isso que vamos tratar, é a eleição de deputados e não de primeiro-ministros, aqueles que de facto ponham os interesses das populações, dos trabalhadores e do desenvolvimento do país e dos seus territórios em primeiro lugar e não outro tipo de interesses como temos assistido. Mas temos assistido, diria assim, mudam as cadeiras, mas temos assistido exatamente ao mesmo tipo de política. A opção pelos dar resposta aos grandes interesses económicos, financeiros. As pessoas ainda têm boa memória do governo PSD-CDS e, portanto, não querem isso, mas também têm uma memória muito recente, daquilo que foi as mãos livres do PS e de uma maioria absoluta com o faca e o queijo na mão e que não só não responderam, como ainda continuaram a agravar as condições de vida das pessoas. Francisco, sobre esta questão da administração do Estado, será que 2023 foi o último ano em que quem vive, que as regiões, que as populações das regiões e os agentes tiveram interlocutores dos diversos ministérios com quem a quem poder recorrer, por exemplo, cultura, saúde, eram administrações, agricultura, diretamente ligadas aos ministérios, deixaram de estar. É assim, na realidade, perspectivava-se que sim. Pronto, respondendo diretamente à tua questão, Luís Matias, perspectivava-se de facto que sim, perdiam esses interlocutores. Na realidade, eu acho que não vai acontecer. Porquê? Porque isto é mais uma reforma, entre aspas, do Partido Socialista. E porquê, entre aspas? Porque de facto resulta em pouco. Portanto, na realidade, tentam mudar a orgânica, mas mantém-se tudo mais ou menos igual. Portanto, ainda agora ontem soubemos que a senhora Diretora Regional de Cultura foi nomeada como vice-presidente da CCDR, portanto continuará como coordenadora da cultura.
É assim, à partida não se prevê que exista uma grande diferença em termos de estratégia de gestão. Portanto, alguns serviços podem ficar centralizados na CCDR, ainda vamos ver o que é que se dá a conhecer, porque o processo não é transparente, o Governo não tem tornado este processo transparente. Vamos ver o que é que acontece, mas não me parece que irá haver, de facto, uma grande alteração de procedimentos, uma grande alteração desse ponto de vista, em termos de interlocutores. Agora, em termos de gestão em si, por exemplo, do património, a partir do momento que as coisas passam para a Astamo, ou a Astamo, que é a empresa que neste momento gera o património do Estado, ou essa empresa é responsiva e responde efetivamente às pessoas e às entidades, ou então, de facto, isto é extremamente negativo. E aí sim há uma alteração do ponto de vista da interlocução na gestão efetiva do património. Vamos ver o que é que vai acontecer em 2024, vamos ver efetivamente se a Astamo terá ou não capacidade. Portanto, neste momento ainda não faço uma avaliação se é positiva ou não essa alteração, porque precisamos de facto conhecer mais fatores. O processo, como disse, é mesmo muito pouco transparente e isso impossibilita-nos de conseguir perceber exatamente o que é que será o futuro e o que é que será este ano 2024. Agora, em 2023, nós tivemos esta marca, mais uma marca do Partido Socialista, é que de facto vivemos em democracia, ou pelo menos acreditamos que vivemos em democracia, mas tudo aquilo que se passa de reestruturação do Estado, ou pelo menos da tentativa de o fazer, não passa de uma lógica de propaganda do Partido Socialista e depois efetivamente ninguém sabe o que é que está a acontecer. E depois passam-se uns meses, passam-se uns anos e percebemos que se calhar afinal as coisas não mudaram assim tanto. Portanto, serviu eventualmente para fazer ali uma gestão de alguns votos e de algum eleitorado, mas depois efetivamente para melhorar as condições dos serviços do Estado, isso não aconteceu. Até podemos ver o que é que está a passar no SNS. Temos um SNS completamente a cair aos pecados e já tivemos teoricamente uma reestruturação do SNS, aliás ela continua a acontecer e não se perspectiva um melhor serviço para as populações. Aquilo que vai acontecer é que as pessoas, em vez de terem resposta na sua cidade ou no seu concelho, passam a ter que ir a outro hospital das chamadas unidades locais de saúde para conseguir ter algum serviço. Portanto, os hospitais passam a funcionar em rede. Isto parece uma estratégia muito bonita e muito inovadora. Na realidade, é as pessoas terem que fazer mais quilómetros para ser atendidas. Portanto, menos médicos no Serviço Nacional de Saúde, menos capacidade e as pessoas a terem um pior serviço e a terem mais tempos de espera, mais tempos de deslocação. Portanto, isto de facto não é bom para as pessoas. Portanto, infelizmente, 2023 trouxe-nos isto e esperemos que 2024, principalmente a partir das eleições de 10 de março, possa ser diferente e possa melhorar e teremos uma estratégia para as pessoas e para melhorar efetivamente as condições dos serviços públicos, porque neste momento aquilo que o Partido Socialista oferece não é de facto a melhoria de condições. Gostava só de também fazer uma pequena retrospectiva do ano 2023 do ponto de vista local, porque infelizmente foi mais um ano a cozer em lume brando. Portanto, na gestão da cidade de Évora e do Concelho de Évora, aquilo que vemos é que continuam sem haver soluções para resolver a acumulação de lixos, sem haver soluções para colocar novos pontos de reciclagem, sem haver soluções para o espaço público. Portanto, vemos uma Câmara Municipal que se vangloria bastante de construir 4 ou 5 quilómetros de ciclovia, isso é a obra estruturante do mandato e, de facto, infelizmente, isso não responde àquilo que são as necessidades dos éborenses. Portanto, infelizmente, temos um ano de 2023 que passou e foi mais uma oportunidade, mais 365 oportunidades de fazer diferente e a verdade é que isso não aconteceu. Portanto, esperemos que em 2024, e infelizmente já não tenho esperança que isso aconteça por aquilo que temos visto dos últimos 10 anos de gestão, é que a população de Évora realmente possa ter uma cidade melhor, possa ter uma cidade mais limpa e que não tenhamos que esperar até 2025 para efetivamente poder mudar a governação da cidade e poder ter uma cidade mais limpa. Esperemos que este executivo da CDU possa cumprir com isso, porque também foi uma promessa que fizeram, uma promessa eleitoral, e esperemos que efetivamente essa possa estar no terreno. E, para terminar, 2023 mostrou-nos, quer ao nível nacional e quer ao nível local, que as governações de esquerda são incapazes de efetivamente dar respostas às populações. Portanto, esperemos que 2024 nos traga melhorias neste aspecto. Patrícia, 2023 localmente foi um ano perdido também e regionalmente, como disse aqui o Francisco, isto para concluirmos este nosso olhar para o ano passado. Claro que não, né? Portanto, isto já é recorrente do discurso do PSD e aqui do Francisco no programa, que é tentar criar a ideia tantas vezes repetida que depois a peça que se torna verdade só pela repetir
de facto, de que nada está feito. Portanto, está tudo paralisado e que nada está feito. Eu tendo a repetir aquilo que tenho vindo a repetir, ou seja, há muito para fazer? Claro que há muito para fazer, até porque as condições para desenvolver um conjunto de respostas naturalmente recuperadas também demoram o seu tempo. Não vou entrar aqui pelas questões dos procedimentos, dos concursos, por exemplo, das empreitadas, que às vezes ficam vazios, que não há respostas, dos aumentos dos custos, tudo certo. Isso são constrangimentos, quer esta Câmara, quer outras têm. Portanto, há muito para fazer. Agora, dizer que nada está feito não é nem verdade, nem rigoroso. Tem-se investido, nomeadamente nestas questões da limpeza, em novo material que estava completamente obsoleto, ao fim de anos e anos de gestão do Partido Socialista. Estamos a falar de carros com muitos anos, que, consequentemente, a precisarem de ir a reparações, a mecânicos, por aí fora. Portanto, tem-se investido aos poucos nessa capacitação, também naquilo que é a resposta, digamos assim, operacional, e da gestão e, digamos assim, estratégia para desenvolver aquilo que é um alargamento também significativo da cidade, do turismo, da produção de lixo, das características da própria cidade. Dizer que está tudo feito, eu não faço o mesmo que o Francisco, não faço o inverso, a dizer que está tudo perfeito. Não está, as pessoas sentem, particularmente nos bairros, né? Portanto, naquelas alturas, porque é bom lembrar que se deixou, foi dos princípios, não sei se não foi o primeiro, dos primeiros municípios a deixar de usar determinados produtos como o glifosato, na altura, e, portanto, com as consequências que isso também tem, portanto, mas foi uma opção, naturalmente, deixar dessa utilização, o que do ponto de vista de proliferação de ervas numa cidade como a nossa, também tem consequências. Agora, é preciso naturalmente continuar neste caminho de uma visão estratégica de que meios, e lembro que neste orçamento municipal houve um aumento significativo da verba atribuída para estas questões da higiene e limpeza, portanto com mais de 1 milhão de euros atribuídos para esta frente. Se vai ser tudo resolvido, naturalmente, aliás, para adquirir um carro do lixo são muitas vezes meses, não é? Portanto, concursos para aumento de pessoal, estamos a falar também daquilo que qualquer um consegue perceber depois dos efeitos práticos daquilo que são medidas que às vezes são tomadas há 1 ano, há 2 anos. Agora, que esse caminho está a ser feito, que esse investimento está a ser feito e que também espero que naturalmente este ano possa ter uma tradução maior naquilo que têm sido também insuficiências reconhecidas pelo próprio Executivo, mas que depois têm uma tradução prática, nomeadamente no orçamento municipal, de um reforço muito significativo desta que é uma prioridade que tem que ser respondida naturalmente. Para concluirmos este primeiro tema, Francisco, a Patrícia há pouco também falou de um outro tema, das contas certas, e isto foi um argumento durante muitos anos utilizado, a necessidade das contas certas. Aliás, viemos no período de intervenção da Troika. Se 2023 se confirmar como mais um ano com sustento orçamental, com as tais contas certas, isto não é um bom sinal para o país ou não? As contas certas são sempre um bom sinal de gestão, seja de um país, seja de um município, seja do que for. Portanto, de uma família, as contas certas são sempre positivas. É preciso fazer sempre um balanço. Portanto, no período da Troika, foi obrigatório seguir essa lógica das contas certas. Portanto, depois, não só aquilo que foi inscrito e pedido pelo Partido Socialista, mas depois também, após se descobrir que realmente havia um buraco nas contas muito maior e ter que se aplicar, de facto, medidas que não estavam inscritas no primeiro memorando de entendimento com a Troika. E isso foi, de facto, uma obrigação. E foi uma obrigação que nos custou a todos, naturalmente, obviamente, porque foi pesado. Agora, aquilo que vemos é o inverso, ou seja, temos um Partido Socialista em que dá jeito eleitoralmente dizer que tem uma política de contas certas, portanto, tenta equilibrar efetivamente alguns indicadores daquilo que é a economia do Estado, mas depois não consegue fazer isso e, ao mesmo tempo, responder aos problemas das pessoas. Portanto, a governação tem esta questão, é que tem que se ter um equilíbrio. Ou seja, nós não somos só economistas ou gestores, nós temos que ter sempre esta componente social e de corresponder diretamente àquilo que são as necessidades. Portanto, é preciso sempre haver este balanço. E agora, claro que é possível haver um balanço em que existem condições
boas para as pessoas, portanto eu não quero dizer ótimas ou perfeitas, porque sabemos que isso é sempre um objetivo, mas é sempre muito difícil de alcançar, mas sabemos que conseguimos ter melhores condições para as pessoas, com melhores salários, melhores serviços públicos, mas uma economia também robustecida. Isto é um processo que não se faz num ano nem dois, mesmo com fatores positivos, como houve a partir de 2015 com o crescimento do turismo, como cresceu até 2019, que foi um fator extremamente positivo para a nossa economia e ajudou bastante a alavancar e até a mostrar resultados deste governo que não trabalhou propriamente para eles, mas efetivamente foi um resultado positivo, mas isso não é suficiente para fazer isto, ou seja, é preciso de facto ter um conjunto de medidas aplicadas ao longo do tempo para conseguir este equilíbrio. Agora, efetivamente, o Partido Socialista, com o excedente orçamental que teve, poderia ter compensado mais as famílias e principalmente os serviços públicos, porque é algo transversal a todos nós, principalmente o SNS e aquilo que é a educação e as condições das pessoas. Só para concluir, eu devo saudar a Patrícia pelo esforço que faz, tentar desculpar aquilo que todos os eburenses veem diariamente, que é de facto essa incapacidade que descrevi aqui. Portanto, eu gostaria de dizer o oposto, gostaria de dizer que de facto que a Câmara Municipal faz um excelente trabalho e é uma Câmara Municipal notável. Infelizmente não está a acontecer, portanto é preciso fazer mais, é possível fazer mais, para além de todos os constrangimentos legais dos contratos, como já aqui disse. Portanto, de facto, as pessoas sentem estes problemas nas ruas. Não é? Portanto, do primeiro tema em que fizemos a retrospectiva de 2023, trazemos um outro que já prospectiva 2024. Bem, Patrícia faz aqui contas a aumentos, início de ano com novos aumentos de preços e as opções políticas que nos esperam neste início de 2024, porque vamos ter eleições, a Patrícia Machado já aqui o referiu, no dia 10 de março. Mas este é um ano de aumentos, Patrícia. Aliás, no início do ano há sempre aumentos, faz sempre a conta. Há uma tradicional peça que é o preço do pão, mas este ano há aqui outras coisas que acontecem. Uma coisa é ver aquilo que é acertos resultantes da inflação e de fatores económicos, diria assim, que podem sempre também ter medidas associadas que contenham os impactos diretos. Estávamos a falar das contas certas, o problema não é as contas certas, se há excedente orçamental e ele depois não é traduzido naquilo que é a resposta aos problemas das pessoas e na vida das pessoas, é contas certas só para propaganda, de facto, porque depois isso não tem tradução prática. E não é só 2024 que abre o ano com esta maravilhosa prenda, né? que nos dão no sapatinho. Né? Portanto, 2023 já teve estes efeitos e, de facto, assistimos a um início do ano com aumentos significativos daquilo que é com tradução prática na vida das pessoas. Desde logo a questão das rendas. Nós assistimos ao ano 2023 com o sufoco que foi e continua a ser para milhares de famílias a questão dos juros, a habitação. Eles não se perspectivam que vão ter grandes alterações e não é o facto de, às vezes, diria assim, o anúncio ser não aumentar que nos faz ficar satisfeitos, naturalmente não continuar a aumentar é bom, mas o que se impõe é ver como é que se reduz e que se alivia o tal sufoco das famílias. E agora esta questão de, por opção, naturalmente, do governo do Partido Socialista, sem grande oposição, diria assim, de outros partidos à direita, que tem a ver com o aumento das rendas em quase 7%, 6,9%, se não estou em erro. Portanto, os senhorios podem aumentar até 6,9%. Nós estamos a ver o que isto é do ponto de vista de aumentos significativos na vida das pessoas e, diria assim, também de muitas associações. Porque as cartas de aumentos das rendas é para as famílias, mas é também para muitas associações que se sentem muitas vezes já estranguladas. E isto tinha possibilidade de ter medidas associadas, porque, portanto, é possível conter o aumento, o limite dos aumentos. E quem diz para isto, diz para o cabaz alimentar. Portanto, vamos voltar a ter IVAs, portanto, dos 6%, portanto, em cabazes dos produtos, diria assim, essenciais, com toda a subjetividade que isso tem, né? Porque nós precisamos comprar várias coisas para casa e para a nossa vida, e o pão é um exemplo disso. Portanto, os aumentos que vão sofrer, as consequências que isso vai ter quando lá está. Depois, se não há um aumento significativo dos salários, como uma emergência nacional, das reformas, que respondam a esses aumentos, pronto, é claro, aumentar é sempre importante, mas depois o problema é as contas que se faz ao fim do mês, porque não chega, não estica, né? Estamos a falar das telecomunicações, que acho que é 4,6% o aumento.
com a tradução que isso vai ter das portagens, que já iniciou no dia 1, né, para a circulação dos transportes públicos, portanto, de autocarro, de comboio, por aí fora. Portanto, são aumentos que alguns não foram implementados logo no dia 1, mas que vão ter a implementação no primeiro trimestre. E, portanto, o que se coloca é, perante estes aumentos, o que fazer. Esta questão dos preços essenciais, dos alimentos, há muito que o PCP tem vindo a colocar uma proposta no concreto, que tem a ver com haver um limite do aumento dos preços. Só isso é que pode estancar aquilo que depois é, muitas vezes, a especulação e o aproveitamento que as grandes produtoras, portanto, as grandes cadeias de distribuição fazem, aproveitando naturalmente esses instrumentos que o governo lhes permite para irem aumentando e ajustando em função do interesse dos lucros que quer. E volto a dizer, antes que o Francisco, não estamos a falar dos pequenos comerciantes, porque esses, quando a gente os contacta, por exemplo, agora na altura de Natal, por aí fora, o grande problema, continuam a dizer, é que as pessoas não têm dinheiro para lá ir consumir. Portanto, estamos a falar das grandes cadeias de distribuição, dos grandes lucros das sonais e afins, desse é que estamos a falar. E que muitas vezes depois nem deixam cá os dividendos e aquilo que poderia refletir para o país. E, portanto, há medidas concretas que o Governo não só não as quer implementar, como retira outras, por exemplo, nesta questão das rendas, portanto, deixou de ter aquele instrumento que continha, naturalmente, o aumento dos preços das rendas, com toda a implicação que isso tem para a vida das pessoas. Portanto, é de facto um início do ano que não augura nada de muito bom do ponto de vista do aumento e, obviamente, depois posso falar um bocadinho mais sobre isso. As respostas que são necessárias, porque há políticas alternativas, também têm que ser exigidas, que elas tenham tradução prática. E isso também precisa-se perceber as diferenças, de facto, quem é que defende o quê, para que também o dia 10 de março possa ser uma oportunidade para abrir caminho a essa política alternativa, naturalmente que ponha os interesses das pessoas, na generalidade do povo, no centro e não só desses grandes grupos económicos e financeiros, e eu sublinho, desses grandes grupos económicos e financeiros com interesses, de facto, que não são os interesses do país e da maioria de quem cá vive e trabalha. Francisco Brito, eram expectáveis alguns dos aumentos que acontecem neste início de ano e neste primeiro trimestre, alguns associados, por exemplo, ao fim do IVA zero, no cabaz alimentar, entre outros. Aquilo que para mim seria expectável era continuar a medida do IVA zero, quer dizer, é algo que, do ponto de vista até ético do Estado, seria algo a implementar permanentemente. Portanto, não se percebe porque é que o Estado tem que ficar com uma parte do valor que nós pagamos sobre um produto essencial. Portanto, como lógica, não se consegue perceber isso, quer dizer, eu não consigo perceber porque é que o Estado tem que ficar com uma parte. Não é? Este princípio em que nós precisamos de comprar pão, precisamos de comer, e o Estado tem que ficar com 6% do dinheiro que nós temos que gastar com a nossa alimentação básica. Portanto, acho que é algo que efetivamente deveria ser permanente e o Estado, o Governo, deveria aplicar em definitivo. Portanto, há certos produtos que não faz sentido cobrar IVA. Eu diria que o IVA até é um imposto que é bastante questionável na maior parte dos produtos. Compreendo que em alguns seja efetivamente necessário, noutros eu acho que é extremamente questionável. A verdade é que o Governo não optou por continuar com esta medida. Aliás, nós vemos neste momento o Governo que está simplesmente em gestão, ou seja, se já tinha pouca vontade de governar, agora não tem nenhuma. Lembramos que António Costa se demitiu não só por aquelas questões que foram conhecidas, mas também porque havia um grande desgaste da sua governação e claramente que não tinha essa perspectiva de continuar o mandato até ao fim. Isso nós já o sabíamos desde o início e até o próprio Presidente da República alertou porque percebeu que essa seria a estratégia de António Costa e do Partido Socialista. Portanto, neste momento temos esse governo sem essa capacidade de gerir, sem essa vontade para gerir e que está a preparar claramente as eleições para tentar garantir a sua continuidade e a continuidade das políticas que tem levado até então. E isto, de facto, não cria respostas para o país, porque aquilo que nós vimos é que as políticas dos últimos 2 anos de governação socialista, para não falar nos 8 de governação socialista contínua que temos tido até então, é que nos criam problemas não só na educação, mas também no Serviço Nacional de Saúde e falta de resposta nas questões da economia. Portanto,
aquilo que se perspectiva neste momento é que não haja uma alteração, se é que o Partido Socialista vai apresentar propostas para este ano, porque também aquilo que vimos neste momento é que o líder e o recém-eleito líder do Partido Socialista se desfaz em acusações à direita e praticamente sempre em ofensas à direita, mas que não fala do país. Quer dizer, temos um Serviço Nacional de Saúde com urgências gerais fechadas e que temos um candidato a primeiro-ministro que não fala sequer disto, nem sequer fala das possíveis soluções para este problema. Portanto, isto é extremamente grave. E toca, obviamente, com aquilo que é o tema que a Patrícia propôs, aqui da questão do aumento dos preços dos produtos. Portanto, isto seria expectável que houvesse medidas. Não havendo medidas e tendo um governo socialista, é expectável que, de facto, existam aumentos de preços, como estamos a ver. Eu acho é que também, um pouco caricata, Patrícia, criticar o aumento das rendas. Portanto, o aumento das rendas está limitado a 6,94%, o maior aumento desde 94%, mas depois, ao mesmo tempo, diz que o PCP pretende fazer o mesmo para os produtos alimentares, ou seja, pretende tabelar o aumento. Portanto, também não percebo. Portanto, o aumento das rendas está tabelado. Há muitos aumentos que estão tabelados. Não percebo onde é que o aumento dos produtos ficar tabelado responde ao país. Portanto, provavelmente a seguir teríamos o Partido Comunista a dizer novamente que afinal a tabelação não funciona, porque é aquilo que o PSD já percebeu, não é? Porque, portanto, isso de facto não funciona. É preciso dar condições às pessoas e às empresas para fazer face àquilo que é a nossa economia europeia e a nossa economia à escala mundial. Portanto, as pessoas estão de facto a sentir um sufoco enorme, portanto têm que estar melhor preparadas e com melhores salários para conseguir pagar os produtos, porque nós sabemos que a inflação funciona assim. A inflação existe sempre, portanto vai sempre existir, a não ser que tivéssemos uma economia super robusta, que também nem as melhores economias europeias conseguem essa proeza, portanto muito dificilmente seríamos nós a conseguir não ter inflação ou ter deflação. Mas a verdade é que infelizmente não conseguimos chegar aí. Portanto, precisamos efetivamente de dar condições às pessoas, mas dar condições às pessoas de forma sustentada. Não é dizer às pessoas, seguir a lógica do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista, que é dar tudo a todos, aumentar pensões, aumentar salários, ter os melhores serviços públicos, ter a melhor educação pública, mas depois ninguém sabe quem é que paga isto. Nós sabemos quem é que paga, depois a curto prazo é o FMI. Patrícia, dentro deste pensamento de 2024, quando falas em alternativas, e perante a confrontação de ideias que temos atualmente, os estudos de opinião que existem, até de intenção de voto, que parlamento é que iremos ter? Vamos ter uma solução de estabilidade, de instabilidade governativa a partir do dia 10 de março, em 2024? É certo que ainda estamos distantes, mas o que é que parece neste momento, perante os dados atuais, se vivemos uma situação de instabilidade política, vamos ter uma situação de maior estabilidade depois de 10 de março ou não? Isso dava outro programa, mas eu diria assim, a instabilidade é aquilo que é a instabilidade da vida das pessoas. Instabilidade política, em bom rigor, o governo continua em funções, naturalmente de gestão. Diria assim, se houvesse um terremoto, lagarto, mas de grandes proporções, um grande incêndio, uma nova pandemia, o governo tinha que responder e acionar os meios. Portanto, está em plenas funções do ponto de vista de gestão, naturalmente, mas para corresponder àquilo que seriam medidas emergentes perante um problema sério. E eu pergunto, há instabilidade política que não consiga responder àquilo que é uma emergência e uma instabilidade profunda no Serviço Nacional de Saúde e àquilo que se está a passar? Portanto, só a falta de vontade política e não de instabilidade política é que consegue responder à contínua não resposta daquilo que os médicos, por exemplo, têm exigido, mas outros profissionais também. E, portanto, é isto que o Governo tem que responder, porque a vida das pessoas, este anúncio agora do início do ano, do fim do serviço noturno do helicóptero do INEM, não só para a região Alentejo, mas para a região centro, uma parte da região centro também, mas falemos do Alentejo. Sustentada em dados de frequência, de resposta, nem que seja uma vida. Estamos a falar de casos altamente de emergência, ou como se deve imaginar, para ter que ir de helicóptero, não se deve pôr minimamente em causa aquilo que sejam os meios necessários para responder. O Francisco diz as opções e quer dar tudo a todos. Há opções claras, sim. E as opções que vão estar também no 10 de março é entre aqueles que continuam, falando dos preços. O IVA zero a gente viu.
Naturalmente que aquilo que possa conter no bolso das pessoas é sempre importante, mas ele parou de aumentar os preços. O que ele travou foi, naturalmente, aquilo que reverte para o Estado, do ponto de vista de impostos. Quem acumulou e absorveu essas taxas e digamos assim, essas margens de acumulação foi as grandes distribuidoras. Nós estamos a falar do Jerónimo Martins, ao mesmo tempo que as pessoas apertam o cinto, foi quase 400 milhões de euros no primeiro trimestre de lucro. Limpo. E onde é que eles vão buscar uma parte disto? Naturalmente, naquilo que o Estado deixou de arrecadar, porque é diferente das rendas. Não é o Estado que arrecada. Portanto, em vez de ir para uma opção que de facto ponha um limite e um teto àqueles produtos de bens essenciais, em que essa tabela, digamos assim, essa lista possa ser daqueles produtos dos 6%, analisando naturalmente quais são, em que há um teto máximo, mais que isto não podem aumentar, face à escalada da inflação e daquilo que é questões da economia que depois revertem nos problemas da vida do dia-a-dia das pessoas. Era esta a proposta, era pôr um limite, não é deixar do Estado depois ter os tais meios para assegurar questões de saúde, da educação, da segurança social, das reformas, dos salários por aí fora, dando essas margens às grandes distribuidoras, esmagando o custo à produção, porque vamos ver quanto é que eles pagam aos produtores. Eles, por um lado, esmagam os custos à produção, asfixiam os pequenos comerciantes, e, que naturalmente têm outro tipo de oferta do ponto de vista de preço, e depois o que isso reflete no bolso dos portugueses também é ver, porque a gente ia ver, aqueles que tinham IVA zero, eles não deixaram de aumentar ao longo do ano de 2023. O que é que deixou de se reverter? Foi depois, naturalmente, o IVA. E o IVA fica na posse de quem? Esse aumento? Ou não existência? Posse da grande distribuição. Nem é dos portugueses, nem é do governo. E, portanto, são este tipo de medidas. E o que vai estar dia 10 de março em causa, de facto, é a opção entre aqueles que querem continuar esse caminho, como o Francisco aqui diz, naturalmente, obviamente, a gente não pode dar tudo a todos. O dinheiro existe. Vamos lá ver. O dinheiro existe. Como é que ele está a ser distribuído? É ver as opções. É ver os milhões de euros de lucro que os principais grupos económicos tiveram. É ver a opção daqueles como o PS e o PSD defendem que as taxas de juro, as margens de lucro não devem ser beliscadas para aliviar a asfixia das famílias, ou aqueles que defendem que é primeiro aí que se tem que ir buscar, em vez de ir buscar diretamente às famílias. É a opção entre aqueles que continuam a defender, naturalmente, um caminho de privatização do Serviço Nacional de Saúde e de mais metade do orçamento do Estado ir direto 8 mil milhões para os privados, e aqueles que defendem que, naturalmente, a saúde deve ser um bem e não um negócio, e que devem ser dados os meios, naturalmente, com a valorização das carreiras, dos equipamentos por aí fora. É entre aqueles que defendem uma educação pública e de qualidade e universal, e aqueles que defendem, naturalmente, também um caminho de liberalização e de outras respostas perante isso. E bem pode o PSD agora, com toda a lata, vir dizer que recupera-se o tempo de serviço. Até o PS. Até o PS, quando o PSD teve na mão há uns anos atrás, e estava resolvido. Votou contra. Portanto, não permitiu que o tempo de serviço foi recuperado. O PS, que ainda há meia dúzia de semanas disse que não podia, agora já vem dizer vamos resolver isto. Portanto, a propaganda é gigantesca. Naturalmente, muita confusão que se atira, e naturalmente aquilo que vai ser o melhor barómetro dos dados efetivos ao nosso dispor é o próprio dia 10 de março. Porque isso as sondagens também já provaram que a maioria é tiros ao lado, deixem passar a expressão, porque não acertam. E, portanto, a melhor sondagem é aquilo que é a consciência e a reflexão de cada um em função das opções que tem, naturalmente aquilo que quer para a sua vida, e de ver respondidos os seus interesses e fazer reverter isso naquilo que são as opções dos deputados que quer eleger, naturalmente. Francisco, 2024 será um ano de instabilidade ou de maior estabilidade política, com as eleições que temos pelo meio? Bem, veremos, não é? Portanto, não podemos fazer futurologia, mas a verdade é que poderemos ter um governo de centro-direita que dá esta estabilidade, de facto, aos portugueses e à governação. Portanto, temos, de facto, eu percebo este discurso da Patrícia, portanto, enfim, precisa de lutar ou de esgatanhar para conseguir manter-se à tona, mas a verdade é que... Viu-se na Madeira? Não, Viu-se na Madeira. A verdade é que o problema entre o querer e o acontecer. as propostas são
apresentadas têm que ser propostas sustentadas. Portanto, vir aqui dizer o PSD votou contra a devolução do tempo de serviço aos professores. Qual é que era a proposta do PCP? Não era, pois não era, mas não era de forma sustentada. A questão é que também colocar de facto as contas do Estado do ponto em que vocês queriam colocar, ou seja, em pré-intervenção do FMI, isso de facto não é uma solução para o país. Já tivemos 3. Já vimos o que é que isto está. E depois há aqui outra questão. É que aquilo que se fizer para os professores, o país tem que estar nas condições de fazer para as forças de segurança. Como é que foi a pré-intervenção do FMI? Eu estou a dizer, a vossa proposta era colocar o país em pré-intervenção. Portanto, é numa situação de bancarrota. Porque aquilo que se fizer para os professores, o país tem que estar em condições de fazer para as forças de segurança, para os profissionais de saúde, para todas as profissões que servem de facto as pessoas e servem de facto a nossa sociedade e são estruturantes. Portanto, a verdade é que não podemos só olhar para um lado, não é? Portanto, temos agora neste momento, ou temos tido nos últimos meses, o exemplo do governo a ser teimoso, não só com os professores, mas também com os médicos, e vimos exatamente onde é que isso vai dar, não é? Ou seja, ou realmente há capacidade de conseguir dar às pessoas melhores condições de forma transversal, ou de facto temos muita instabilidade política e não vamos conseguir de facto ter um país a chegar a esse objetivo. Portanto, é preciso trabalhar nesse sentido e em vez de, eu desafio o Partido Comunista através da Patrícia, que espero que leve esse desafio a bom porto, é que de facto quando fizerem propostas, façam propostas sérias. Façam propostas sustentadas, que vejam, sim senhor, isto resulta e isto consegue não desfalcar o país. Façam essas propostas, porque eu tenho a certeza... Esse dinheiro é uma gota mas o dinheiro é assim, vocês olham para o dinheiro e dizem, isto é o dinheiro da Jerónimo Martins e dos coisas. Nós não vivemos no PREC, portanto, a não ser que vocês queiram ocupar a sede da Jerónimo Martins e da SONAI e roubar o dinheiro que eles têm. Isso não funciona assim, muito menos para as pessoas, o dinheiro que é canalizado para esses grupos, ser canalizado para os professores, para os médicos, a questão é que o dinheiro não é canalizado para esse trabalho, não é canalizado para essas empresas. O dinheiro é pago, no caso principalmente do SNS, que é aquilo onde tu queres chegar, e eu percebo-te, é que as pessoas têm que ter serviços. Portanto, se o Estado não tem essa capacidade e o privado tem, o Estado tem que pagar no imediato ao privado para ele oferecer esse serviço às pessoas. E no tempo que decorre, tem que preparar o SNS para estar mais robustecido. Isso está a acontecer? Não está. E aí tu podes dizer, sim, falta uma governação do PSD, consiga efetivamente levar isto a bom porto. A privatização. Portanto, desafio também 10 de março, estás no PSD, que de facto, se calhar, tens melhores resultados do que a defender essas propostas sem sentido do PCP. Mas pronto, isso é a minha opinião, obviamente. A verdade é que as pessoas merecem melhor e merecem mais. E também já tiveram o exemplo da governação até entre 2015 e 2019, onde o PCP e o Bloco de Esquerda tiveram influência precisamente no SNS e na destruição daquilo que eram os PPPs que resultavam. Por exemplo, vejamos o caso do Hospital de Cascais e o Hospital de Braga. São exemplos claros e inequívocos. É irmos ver o que é que aconteceu. Em 2019 começam as greves, porque as pessoas queixavam de falta de condições. A partir do momento que entra a gestão totalmente pública, começou a degradação dos serviços. Portanto, o Estado começou a gastar mais e começou a ter piores condições para os profissionais de saúde e piores condições para os utentes que lá iam. Isto é um facto. Os dados mostram isto, vês notícias, isto é fácil de comprovar aquilo que eu estou a dizer. Portanto, nós já tivemos esse exemplo. Agora, podemos ter algo diferente? Podemos ter uma governação de centro-direita, do PSD e do CDS, fora da Troika. Portanto, podemos ter efetivamente melhores condições para os portugueses. Agora, vamos ver o que é que acontece a dia 10 de março. Vamos ver o que acontecerá em 2024, qual será o futuro desenho do Parlamento, com estabilidade, instabilidade, dissoluções no futuro próximo. Bem, são perspectivas para o ano que está agora a começar. Nesta reta final do Sim, Não ou Talvez, com a Patrícia Machado e o Francisco Brito, hoje com estes nossos dois convidados, passamos ao Sim, Não ou Talvez precisamente. Patrícia, trazes algo que aprovas, que reprovas, do qual tens dúvidas? O que é que trazes para este primeiro programa do ano? Eu, apesar de ser muito otimista, não consigo escolher um sim para este início do ano, tem mesmo que ser um não, e precisamente sobre uma das questões que aqui falámos, que é um não a este final do ano e início do ano relativamente às respostas de saúde no Distrito de Évora. Portanto, nós fomos premiados e presenteados pelo Governo com a falta de medidas que levaram aos tais constrangimentos e mesmo
encerramentos, em alguns casos, da urgência pediátrica, mas grandes constrangimentos, quer na geral, quer na pediátrica, nas últimas semanas. Eles não vão aliviar, diria assim, e esta notícia, de facto, do encerramento do serviço noturno do helicóptero do INEM, a partir de janeiro deste ano, aqui para a região Alentejo, com todas as consequências que isso pode ter, e, portanto, é um não redondo a esta falta de respostas e de medidas, com a confiança, naturalmente, que se elas quiserem ser aplicadas, há respostas para isso, mas, infelizmente, é um não no início do ano. Francisco Brito, e tu traz um sim, um não ou um talvez neste início de ano? Bem, infelizmente os nossos temas hoje coincidem, porque a situação de facto é inaceitável, aquilo que está a acontecer com o SNS e especificamente com a nossa região. Portanto, hoje trago um não à falta de gestão, à incapacidade de gestão do Governo naquilo que é o serviço público. Portanto, a acrescentar àquilo que a Patrícia disse que eu ia dizer, portanto agora não me vou repetir, mas que obviamente subscrevo. Juntamos também o facto da unidade de cuidados intensivos do Hospital do Espírito Santo de Évora estar lotada, portanto, para além da pouca capacidade que já tinha, neste momento está lotada, e temos um conjunto de serviços que não conseguem funcionar por falta de profissionais de saúde, e temos um governo que é teimoso e que continua a não querer contratar e a não querer dar condições àqueles que já estão contratados, e continua a obrigar as pessoas a trabalhar muito além daquilo que está estabelecido no Código do Trabalho. Portanto, de facto, um não a esta incapacidade socialista de conseguir dar aquilo que ideologicamente têm defendido, mas que de facto nunca conseguem concretizar. Bem, e assim chegamos ao final deste Sim, Não, Talvez, hoje com a Patrícia Machado e o Francisco Brito. O meu nome é Luís Matias e para a semana contamos já a ter aqui connosco também o Luís Pardal para o trio habitual, sempre para ouvir à quarta-feira às 18 horas, domingo às 9 da noite, e sempre que quiserem www.dianafm.com e no canal de YouTube da Diana. Tenham um bom ano.